botaram dentro da Globo 2 coronéis. E aí a censura começou a vir. Mestre, eu queria fazer uma pergunta sobre o movimento universitário, né? Sobre o MAU, o movimento artístico universitário. Como é que vocês elaboram, como é que começa aí a proposta de que, olha, a gente tem que fazer uma arte independente, já tem essa ideia de resistência a uma máquina cultural, a uma certa imposição de gêneros musicais? Como é que começa essa concepção política que a música passa a ter? Ele começou através dos festivais universitários, né, que a gente participava. E vários de nós, quer dizer, já apresentávamos músicas já com certa crítica política, social, né, de uma certa maneira. E alguns de nós, principalmente os que residiam na Tijuca, na Zona Norte. Olha aí. Olha aí, tá vendo, gente? Você se considera um suburbano? Hein? Você se considera um suburbano? Considero, claro que eu fui suburbano. Vai, continua. Continua. Claro que eu fui suburbano. Com muito orgulho, né? Com muito Nada, orgulho só queria demais. saber disso. Não é Nossa Senhora. como o Rafael fala, com Com orgulho, mesmo. né? É orgulho, suburbano, né? Eles deterioraram a palavra, né? Mudaram o sentido dela, não é? Entendeu? Aí, isso acontece muito no nosso idioma, né? Eles começam a estereotipar, depreciar, depreciar e tudo. Mas, então, continua, desculpa, só foi. Então, e aí, assim, e os que estavam assim mais próximos, quer dizer, nós que morávamos na Zona Norte, nós começamos a nos aproximar. E aí criou-se na rua Jaceguai 27, que era ali perto da Praça Banhagem, era no Maracanã, ali já é Maracanã, né? É entre Vila Isabel, Maracanã e Tijuca. Ali é uma mistura. Ali é um triângulo das Bermudas positivo. Onde aparecia coisas, não desaparecia. Não sumia nada. Verdade, entendeu? Então não se sabia ali ficar Tijuca, Maracanã, Vila Isabel. Na gema. A gema. Ali uma gema dentro da gema. Opa! Então, e aí o pessoal se encontrava lá e tal, numa casa de um psiquiatra, chamava o doutor Aloysio Porto Carreiro, que também tocava violão de 7 cordas. Ele já tinha sido seresteiro, entendeu? Choros e sambas, um homem super musical, tudo, mas vivia da psiquiatria. Sim. E então ele reunia essa rapaziada na casa dele. Né? Eu não sei como começou exatamente, mas me convidaram, em 69, pelo meu parceiro, que na época que era o Ronaldo Monteiro de Souza, que antes era parceiro do César Costa Filho, que já frequentavam esse lugar. Aí o Ronaldo falou: Ivan, você tem que ir lá, tal, vai estar indo Gonzaguinha, vai não sei quem. Aí então eu vou lá também. Aí eu comecei a ir. Pessoalzinho fraco, né? O Aldir também já estava nessa. Uma galera fraca. Fraco, né? E aí, então, cara... Teve logo uma identificação de cara. Então a gente se identificou e aí a gente começou a se reunir. Era toda sexta-feira à noite, a partir das 7. Começava e aí até... Não tinha hora para acabar. Não tinha hora para acabar. Delícia. E aí a gente ia para lá e tal, e a gente tocava violão, trocava de ideia, não tinha piano, então eu tive que melhorar o meu violão para poder mostrar minhas músicas e tudo. Então, porque toda semana você tinha que levar uma música nova. Então a gente tinha uma semana para sempre compor uma música nova. E levar lá para tocar na roda. Porque chegava assim mais ou menos no 9h30 e tal. O Porto Carreiro, o seu Aloysio, sentava, falava: bom, agora vamos nos reunir. Aí ele sentava numa cadeira assim, tal. Botava 2 violonistas do lado dele, um inclusive era o Guinga, mas que na época a gente chamava de Altier, Carlos Altier. E tinha o Carlos Werneck também, que era de Petrópolis, os dois tocavam já, o Guinga já tocava.
tocavam bem. Então, para quem não tocava bem violão ou não sabia, tinha que ter coragem. A gente tinha que ensaiar antes. A gente ensaiava com eles para a gente poder cantar a música. Então, ele fazia um círculo, ficava todo mundo sentado assim, os compositores todos sentavam em círculo. Atrás tinham as namoradas, os percussionistas e pessoal que cantava, que gostava de cantar e tal, para fazer coro, né? E aí começava a roda, vamos, Gonzaguinha, você. Aí mostrava uma música nova. Aí o Ivan, não sei o quê. Aí de vez em quando o Werneck que me acompanhava. Caramba. O Werneck tocava e eu começava a cantar. E aí passava para o Cezinha, passava para o Flavinho, passava para não sei o quê. Ia passando, ia rodando. E depois, assim, agora vamos cantar uma música velha. Aí começava a rodar para cantar, acho que já... Aí todo mundo cantava junto. Pô, que bacana. Era cor, percussão. Essa roda, gente. Era maravilhoso. Foi violão, não foi violão? Foi violão. Tudo começou com violão. Ela está impressionada, porque desde a primeira entrevista que a gente apresentou ao Cláudio Jorge falou assim, olha, o violão me levou para o mundo. E aí ela falou assim, pô, por que eu não comprei um violão ainda? Eu falei, calma, agora não dá não, meu filho, tem que ter talento, tem que ter dom. Gabriel Moura falou que pegou o violão. Eu falei, gente. O violão levou. Ou seja, o violão te levou o piano. Não, piano. Eu tive que aprender piano, assim, violão. Primeiro, até um pouco antes eu tive que aprender violão, porque nas festinhas. Só viola. Era todo mundo tocando violão e eu ficava chupando o dedo, não podia mostrar minha música. Aí, assim. Aí eu podia levar o piano, né? E eu reparava que os caras do violão sempre se davam bem com as meninas. Aí teve um estímulo. O Blém Blém faz sucesso, Blém Blém. Agora, deixa até o mestre tomar uma... A gente tá aqui explorando, o mestre vai falando e você comeu um biscoito, coitado. Mestre, come à vontade aí. Vamos seguir. Coisa ainda. Porque o que acontece? Esse mês de setembro, a gente tá... É importante falar, a gente grava aqui, depois edita para botar a nossa entrevista no ar, mas a gente está gravando em setembro, que é um mês que começou dia 2 com o aniversário do grande mestre Aldir Blanc, né? Que se tivesse vivo estaria completando seus 77 anos de vida, se eu não me engano, e que infelizmente nos deixou prematuramente em função dessa pandemia, né? Favorecida por esse desgoverno que a gente passou. Ainda bem, mas que foi muito bonito, porque no dia 2 todo mundo se reuniu ali, né, no seu território, na sua territorialidade, né, em frente, exatamente, em frente ao monumento em sua homenagem, para cantar, para fazer, né, o que a gente chama de gurufim, para fazer essa despedida, para fazer essa homenagem. E é muito bacana saber e ouvir você falando que essa conjuntura que possibilitou encontro de jovens com muitos ideais e muita musicalidade produziu a união de nomes como você, Gonzaguinha, Aldir, que depois vão estar fazendo até programa em TV juntos para, né, expressar essa... Porque os encontros, quer dizer, eles foram... Quer dizer, na verdade, eles cada vez foram ficando mais politizados e tudo, porque a gente queria uma continuidade dos festivais. Né? A gente a gente entrava nas 5 primeiras e tal, praticamente ganhar as 5, de uma certa maneira, tirar 5º lugar, ganhar também, mas não acontecia nada depois. Nós tínhamos que nos juntar e procurar produtores e não sei o quê, para a gente poder se apresentar em colégios e não sei o quê, para continuar, olha, nós existimos, nós somos a nova geração, nós estamos aí. E aí, o que acontecia? Não acontecia nada. Então, a gente resolveu fazer um grupo mesmo. Vamos fazer um grupo e assumir uma posição política. Aí nós assumimos uma posição política, tinha o Paulo Emílio e o Aldir e o Gonzaguinha, eles redigiram uma carta grande apresentando para a imprensa, para todo mundo, o que era o mal e que nós agora éramos assim, um grupo da nova geração vindo aí para a música popular brasileira. Isso foi em que ano? Isso foi em 1970. Caramba. Criamos um mal em 1970. Né, para fazer isso em 1970. Né? Então, e aí foi isso, né? Aí a TV Globo, a gente começou a fazer espetáculos no Rio de Janeiro, em teatros, e aí a Globo ficou interessada para o programa que eles resolveram fazer, aquele programa Som Livre Exportação, que estreou em janeiro de 71. E aí
era um programa que tinha como... não era só divulgar os novos compositores, novos talentos brasileiros, mas sim preservar e levar para a juventude brasileira o que tinha de melhor na música brasileira. Que legal isso, né? Cara. E assim, com a sua diversidade, né? E assim, e com uma atuação política, entendeu? Sim. Tanto que o programa original, os redatores eram Vianinha, Paulo Pontes. Ó. Não era fraco, não. Era pra valer, cara. Era pra valer, entendeu? E tinha o Solano Ribeiro, que era da Record, que foi também um grande produtor. Então, esses três comandavam, vamos dizer assim, a ideia do programa todo. E o Mal, através do Aldir, principalmente através do Aldir e do Paulo Emílio, que eram os líderes, né, intelectuais do Mal, contribuíram... Líderes do Mal. Ao Mal. Do Mal que era bom. O Mal que era bom. É mais ou menos um filme de terror, o Mal. Para quem não está nos ouvindo e não sabe o que é isso, é Movimento Artístico Universitário. Isso. Entendeu? E aí, assim, nós participavam, inclusive, eles faziam reuniões dentro da Globo e mostravam, entendeu, filmes de invasões, por exemplo, mostraram a invasão da Hungria, a invasão da Tchecoslováquia, né, toda aquela confusão toda com o Cohn-Bendit lá em Paris. Sim, sim. Né, em 68, se não me engano. Né? E discutimos muito o lado político e como a gente ia se posicionar musicalmente nesse programa. Contexto. Quer dizer, então... Era um programa que visava a juventude, de fazer a cabeça da juventude sobre uma música de qualidade, uma música engajada e tudo. E boa, então, né? Essa uma era a melodia. proposta, né? Então, o primeiro mês foi assim um rolo compressor, né? E tinha, além do Mal, quer dizer, e dentro do Mal, eu, Cezinha e Gonzaguinha éramos os que comandávamos musicalmente aquilo. Tinha mais a Elis Regina, tinha os Mutantes. Sim. E tinha o Antônio Adolfo com a Brazuca. E aí, mas basicamente, eles ficaram em cima de mim e da Elis, né? Basicamente. Assim, e de repente, os homens, né? Como a gente falava, né? Os homens perceberam que era perigoso, que aquilo ali, subversivo. Aquilo ali era subversivo. Era mal. Havia subversão ali dentro da Globo. Era mal. Entendeu? E nós estamos fazendo aquilo com total permissão. Tinha uma autonomia ali. O Robertão lá em cima, tudo. Os caras... Perigoso entendeu? Isso, né? Deixaram mesmo rolar. Era para deixar rolar. Aí botaram dentro da Globo 2 coronéis. E aí a censura começou a vir. Aí o programa começou a perder. E o último grande programa mesmo foi no AMB, em final de fevereiro, começo de março, não sei se foi 1º de março, por ali. Onde chegou a quase 100 mil pessoas em lugar fechado. Caramba! Existe um documentário que acho que tem na... eu não sei não sei qual é o canal que tem esse documentário sobre esse som livre, que tem desde o Roberto Carlos, tem todo mundo, está todo mundo lá. E foi um divisor de águas ali. Mas depois dali, a coisa ficou preta mesmo. E o programa desapareceu. Não teve como se sustentar. Sustentou, ficou mais 1 mês e meio ou 2. Até porque, né, estava fazendo a juventude pensar, né? Pois é, mas eles não queriam isso, né? Quer dizer, então... Pensar... Estava em pleno governo Geisel, ainda estava num momento ainda tenso, né? Não tem como. Não tinha como
a ditadura militar aceitar uma possibilidade de um afrontamento público desse, assim, de uma contestação em rede nacional, né? Não, e a gente estava com o pior deles, né? Que estava o Médici, né? Que foi o mais violento de todos, né? Então, ali não tinha colher de chave. Ali, Graças a Deus. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!